Olá, Vascaíno, tudo bem? Bem-vindo ao segundo canal da plataforma Gigante Vascaíno, o canal Gigante Demais, que sempre traz vídeos no horário da tarde, no final da tarde, né? Mais ou menos às 5h30, 18 horas, a gente está colocando o segundo vídeo no ar. Hoje, especial, vamos reverberar um pouco da entrevista coletiva do Pedrinho. Vamos falar um pouco do que aconteceu nessa entrevista coletiva, os pontos principais, pelo menos os pontos que a gente destacou como os principais, a gente vai trazer aqui para vocês, uma análise, vai ter um papo sobre isso. Teve coisa, mas teve muita pergunta docinha, né? Muita docinha. Perguntas assim, mais pesada, não teve ninguém com coragem para fazer, não. E olha que estava cheia a sala de imprensa. Mas vamos que vamos. Tem algumas coisas interessantes para a gente bater um papo, tem algumas coisas que chamaram a atenção e a gente precisa conversar sobre isso. Mas antes, eu te pedir para que você não esqueça de deixar seu like aqui nesse canal. O canal está começando um trabalho, então o like ele é muito importante para que o YouTube mostre o vídeo para mais vascaínos, tá legal? Deixa o like aí, ajuda a gente, vai ali embaixo, não paga nada, vai ali embaixo, clica no joinha, né, aquele like, o joinha, e já vai ajudar e muito o nosso trabalho. E se você ainda não é inscrito no canal, né, o canal está começando, tem poucos inscritos, vai lá e se inscreve no canal, aproveita e ativa o sininho de notificações, aquela opção todas, assim sempre tiver vídeos novos aqui, o YouTube vai te avisar. Bacana? E se você não conhece, né, o nosso canal número 1, o primeiro canal da plataforma, o canal Gigante Vascaíno, tem um link aqui na descrição. É só você clicar e lá se inscreve. Lá a gente coloca vídeo todo dia de manhã, já é um canal maior, o canal já está com 10 mil inscritos e tal. É um canal um pouquinho maior do que esse aqui está começando agora, tá bom? Mas agora vamos falar da entrevista do Pedrinho. Bem, antes da gente falar da entrevista do Pedrinho, né, dos tópicos principais, né, do que a gente destacou aqui na entrevista do Pedrinho, só deixar o recado aí rapidinho do grupo de Telegram. Nós estamos lançando um grupo de Telegram dos canais Gigante Vascaíno e do canal Gigante Demais, né? A gente vai bater um papo lá no Telegram e tem um link aí no primeiro, acho que é o primeiro da descrição, né? É o primeiro link da descrição do vídeo, tem lá, você clica e você vai lá para o grupo de Telegram do canal. É um grupo pago, mas o valor é pequeno, R$ 9,90 por mês. Ah, mas tem que ser pago? Pô, cara, precisa ser pago. Primeiro, esse canal aqui nem monetizado é. E segundo, tem muito tal de hater, cara. Os caras que entram só pra xingar. Já pensou que mal-estar seria? A gente tá num grupo batendo papo, falando sobre Vasco, discutindo questões do Vasco. Às vezes pode ir discordando e tal. Mas, pô, com alto nível, com educação, né? E o cara vem e mete um áudio xingando todo mundo. Já pensou? É uma coisa desagradável. E aí, claro que não evita 100%, mas o valor a ser cobrado, tira esses caras. Porque esses caras não querem nada. Esses caras só querem fazer palhaçada na internet. Só ficar xingando os outros, ofendendo os outros. E olha, a gente vai falar sobre isso aqui o Pedrinho falou sobre isso, o negócio das redes sociais dele, que ele bloqueou, que ele fechou. Vai ter esse papo na entrevista. A gente vai entender isso um pouquinho mais. Por isso que é pago, cara, para poder trazer uma qualidade maior, qualificar maior os membros do grupo do Telegram. Vai lá, participa. Você vai estar ajudando o canal e vai estar também trocando ideia com a gente, participando, podendo comentar, né? E aí criando uma amizade, criando um vínculo maior de vascaíno para vascaíno. Tá falado? Dito isso, vamos lá ao que me chamou a atenção no Pedrinho. Primeiro, o Pedrinho disse que realmente criou uma comissão, lá o Conselho Deliberativo criou uma comissão de investigação, uma comissão investigativa sobre a venda da Vasco SAF. E aí ele citou, cara, nominalmente, assim, com firmeza, assim, com um pouco de raiva, né? Parece que ele está sabendo que tem podre aí, né? Claro que depois ele fala assim, ó, se tiver coisa errada, vai ter que... Não, se tiver coisa certa, fica tudo bem. Se tiver coisa errada, vai ter que pagar por isso. Quer dizer, mas antes, isso foi no segundo momento. No primeiro momento, ele dá um tom bem agressivo e manda tipo um recado. Fala, ó, vai ter que se explicar sim, senhor Jorge Salgado, senhor Vitor Roma, senhor Luiz Mendes, Adriano Mendes. Cara, ele cita nominalmente os caras, ele só não citou o Carlos Osório, não sei por que ele não citou o Osório, ele não citou, mas ele citou esses caras, ele se esqueceu, também pode acontecer, mas ele citou esses caras nominalmente, começou com o Salgado, foi no Luiz Mendes, foi no antigo diretor financeiro, cara, ele falou abertamente, falou no Vitor Roma, que era o diretor de marketing, ele falou, esses caras que venderam o Vasco da forma que foi vendida, então ele falou assim, vão ter que pagar essa conta, vão ter que, ou seja, o processo vai rolar e tá tendo uma caça às bruxas internas de São Januário. Eu tô com a razão, Pedrinho, cara. Ele tá com a razão. Fez errado? Agora assume. Né? Ele fala na segunda parte assim, fala, se o cara levou dinheiro, se não levou dinheiro, isso tudo vai ter que ser explicado. O Conselho Deliberativo vai explicar isso. E se tiver errado, vai pagar a conta. Se não tiver
Se tiver certo, ok, tudo bem, mas se tiver errado, a gente vai com tudo para cima dos caras. Pô, achei... É a primeira vez que eu vejo um presidente do Vasco falar abertamente de uma briga interna, que é uma briga, acaba sendo uma briga política em prol do Vasco mesmo. Eu achei diferente ele. Geralmente essas coisas acontecem só no Conselho Deliberativo, essas brigas, fica essa fofoca, um fica mastigando o outro. O cara tornou público a situação, disse que os caras estão sendo investigados e deu a entender que tem coisa errada na venda da SAF. E que se tiver coisa errada, se o Conselho Deliberativo, a comissão investigativa do Conselho, pegar o que tiver de errado, vai dar muito ruim para cima desses caras. Aí, legal, bacana, né? Achei isso interessante na entrevista. Dificilmente um presidente de clube, de qualquer clube, principalmente do Vasco, fala um negócio desse. E ele meteu o pau, falou mesmo e falou firme. Falou outra coisa, falou do influencer, né? Ele não deu o nome, mas ficou claro que ele falou do Zé Colmeia, né? Não sei se vocês conhecem esse influencer do Vasco, né? Um cara que chegou a fazer ano passado uma vaquinha para melhorar a sede da Lagoa. O Pedrinho falou que vai processar ele, né? Porque ele deu uma notícia lá nas redes sociais dele de que o Vasco teria um contrato de 600 milhões para comprar 31% da SAF e o Vasco recusou. O Pedrinho está dizendo que está entrando na justiça para que ele mostre esse contrato, que fonte é essa que ele tem, cadê esse contrato, quem foi, quem era o cara que estava oferecendo, porque você não pode sair falando qualquer coisa assim, que isso botou a torcida contra o Pedrinho, e o Pedrinho não gostou dessa história. Foi depois daquele negócio que teve aquela notícia que o Banco Pactual estava arrumando dinheiro, sei que, papai, e o Zé Colmeia falou um negócio desse, parece que falou, eu não assisti porque eu não sigo o Zé Colmeia, mas deixou claro que ele estava falando do Zé Colmeia, porque ele falou da vaquinha na sede da Lagoa, e que o Zé Colmeia ele precisava cortar a rede elétrica, estava com problema na Lagoa, precisava fazer uma obra, e aí o Pedrinho falou, então por que não usa esse dinheiro aí da vaquinha e tal? Aí o responsável falou, não pode, porque o Zé Colmeia quer que coloque torneira dourada, porque torneira dourada chama mais atenção do que obra interna de eletricidade. E aí o cara se candidatou depois a vereador, parece que não entrou, né? E o Pedrinho meteu o pau, falou exatamente isso, vai processar o cara. Olha, é uma confusão. Eu não sei se tem alguma rusga entre os dois do passado, porque o Zé Colmeia, se eu não me engano, ele era a segurança do Romário, né? No início ele era a segurança do Romário, então o Pedrinho jogou com o Romário. Vai ver, teve alguma rusga do Zé Colmeia na época, grandão, era a segurança do Romário, peitou o Pedrinho era um jogador, era a base do Vasco, era cria, e aí o Zé Colmeia fez alguma coisa, sei lá, não sei, que assim, alguma rusga do passado. Esses caras aí tem muita coisa no passado, pode ser. E agora o poder está na mão do Pedrinho. Se o Zé Colmeia está pisando na bola, o Pedrinho deixou bem claro que vai processar ele. Vai ser processado por essa história dos 600 milhões. Esse foi o segundo ponto da entrevista que chamou muita atenção, né? O primeiro, o pau quebrando lá do Cal Salgado, e esse do Zé Colmeia, porque ele deixou bem claro quem era o cara, né? Só não falou o nome. Falou que o cara tentou ser vereador, enfim. Falou da torneira dourada, aí começaram no chat a falar Zé Torneira Dourada, Zé Dourado, Zé Torneira. Pô, o torcedor do Vasco também não é mole, não. Outra coisa rápida que ele falou, que essa, meu amigo, se você não viu a entrevista coletiva, então, ó, se você está sentado, recosta na cadeira. O Pedrinho, que foi um bom jogador de futebol, seleção brasileira, depois se machucou e tudo, mas foi um grande jogador de futebol do Vasco. O Pedrinho afirmou, sem nenhum constrangimento, que o Maxime Domingues é um bom jogador, ok, e que o Jean David também é um excelente jogador, que ninguém chega à seleção do Chile à toa. A seleção do Chile no Campeonato Brasileiro lutava para não cair, cara. Eu não sei se o Pedrinho tá acompanhando o futebol sul-americano. A seleção do Chile, jogando o Campeonato Brasileiro, era luta para não cair. Ela é pior do que o Corinthians, ela é pior do que o Bragantino, ela é pior do que o Atlético Paranaense, ela luta para não cair. E o Jean David, nem convocado para esse time, está sendo agora. Então, o Pedrinho acho que pisou na bola nessa afirmação aí. Eu acho que quis defender a sua janela, assumiu o erro de não ter contratado um zagueiro, disse que o zagueiro do Outros Boys ficou em cima, que ele estava conversando com o André Ramalho, que é o zagueiro que foi pro Corinthians, mas o cara preferiu ir pro Corinthians, estava tudo meio que certo, mas o cara preferiu ir pro Corinthians, e aí não tem o que fazer. O cara foi pro Corinthians, não tem o que ele fazer, ele não pode lutar contra o cara. A família do cara quis ir para São Paulo, não pro Rio de Janeiro, e ele perdeu o André Ramalho, mas que ele tentou o zagueiro do Outros Boys, mas teve negócio de documento em cima da hora, última hora e tal, se defendeu da janela, mas foi a pergunta mais apertada que fizeram ao Pedrinho, foi essa. A pergunta mais assim, braba ao Pedrinho foi essa. Outra pergunta que fizeram ao Pedrinho foi deixa eu ver aqui, ó.
Vou falar isso agora, vou falar da venda da SAF, da venda da SAF. Falaram da venda da SAF que ele afirmou que ele não tem interesse nenhum em ficar com a SAF, que o interesse dele, a intenção dele, a palavra que ele usou foi a intenção, é vender a Vasco da Gama SAF, e ele não vai ficar, não vai ter cláusula nenhuma que vai colocar ele como dedo no futebol, nada disso, isso não é nada, independente do CRVG, mas ele falou que está criando cláusulas que defendem a instituição Vasco, cláusulas que não tinham no contrato das 7 partes, né? Cláusulas que se o cara não cumprir, você possa retomar o mais rápido possível, sem precisar ter que entrar na justiça e tudo. Quebrou o contrato simples assim, vai lá e toma e acabou. Cláusulas com prazos, com datas, e ele falou isso, falou sobre investimentos, falou sobre o Grego, falou que tem alguns investidores, não é só o Grego, já tem alguns investidores conversando com ele, com o Vasco, e falou de novo do Zé Colmeia, falou que fica postando foto lá que tá com o filho do cara, com não sei o que. Nenhum investidor chega através de influência. Eu estou bem claro isso, que o influência não tem influência nenhuma dentro do Vasco, que todo mundo chega através de um escritório de advocacia que o Vasco contratou, que é especialista nisso, e tem o Grego também, que tem alguns investidores que já assinou o NDA, que é uma carta de confidencialidade, ele explicou sobre isso, e porque tem que ter o NDA assinado, claro, porque o cara chega lá, eu quero investir no Vasco, como é que é? Como é que tá as finanças do Vasco, pô? E aí eu te conto como tá e você sai divulgando para todo mundo. Então você tem que assinar um NDA, né? Então você assina lá. Alguns caras já assinaram e já bateram esse papo. Outros assinaram, desenvolveram, bateram um papo bom, se aprofundaram e desistiram. Ele falou sobre isso também. Falou que alguns desistiram, outros não, outros têm conversa, falou que tudo conversa muito no início, não tem nada muito aprofundado, está tudo num processo bem inicial ainda, e o Grego é um deles, ele falou que está tendo conversa, não confirmou a informação que o cara viria dia 21 de setembro para conversar e tal, falou que não, ele falou que não ia ficar confirmando, ele não deu nome de investidor nenhum, mas ele não desmentiu o Grego, então a história deve ser verdadeira, mas ele deixou claro que ainda está no início, né? Tem muitos que não assinaram nem o NDA, que é essa confidencialidade. Eu acho que parece que o Grego é isso, ainda não assinou nem o NDA, pelo menos foi a percepção que eu tive assistindo a entrevista. Então pode ser que tenha aí, mas ele diz que ele vai querer vender, mas ele não tem prazo para vender. Ele falou que está ajustando as coisas, que o imbróglio que o Vasco tem na arbitragem não proíbe nada a venda, pelo contrário, ele facilita, não dificulta e facilita a venda, ele falou isso, a venda fica mais facilitada, pelo menos dos 39%, dos 31% não, mas se o cara comprar 39%, o cara já é majoritário, porque ele fica com 39%, a EQEP com 31% e o Vasco com 30%, o cara é o majoritário, mas o Vasco pode pegar desses 30% e dar mais 10% pro cara, o cara vai para 49% e fica só esperando a decisão da EQEP. Diz que a EQEP não vai ganhar a arbitragem, falou isso também, bem legal, afirmou que eles não vão ganhar, eles não tem condição nenhuma de ganhar a arbitragem, até porque tem muitas quebras de cláusulas contratuais que a EQEP não vai ganhar a arbitragem, que a ideia é conversar para ver o melhor modo deles saírem, essa que é a situação, eles pediram 90 dias para tentar vender, porque eles sabem disso, eles sabem que eles vão perder na arbitragem, que eles não têm chance nenhuma. Pedrinho deixou muito claro isso. O Pedrinho estava acompanhado do CEO Amodeu e do Felipe Carregal, que é o vice-presidente jurídico, e o CEO da SAF, o Carlos Amodeu, que passou uma boa impressão hoje. Ele não tinha falado ainda, o Carlos Amodeu fala muito bem, se expressa muito bem diferente de Lúcio Barbosa e Luiz Melo, que nós tivemos como CEO da SAF. O Carlos Amodeu se expressa muito bem, parece um cara que entende dos processos, entende dos negócios, sabe bem o que está falando, o que está fazendo. Muito interessante esse primeiro contato com o Carlos Amodeu. Achei ele assim, bem interessante como diretor da SAF, como CEO da SAF, né? O Felipe Carregal a gente já conhece, o Pedrinho também, e aí o Pedrinho deixa bem claro isso, que a SAF... o arbitral que está lá, a discussão do arbitral não atrapalha em nada, pelo contrário, ele dá segurança jurídica. O cara vai comprar 39% e sabe que ele vai ser o dono da Vasco SAF, com 39% já, né, por causa dos 31%. Quando a EQEP sair, 31% da EQEP vai para o Vasco. Aí o Vasco fica com 61% e aí negocia-se ações para esse investidor. Isso tudo pode estar em contrato, não tem problema nenhum, mas o cara pode assumir de imediato que o arbitral não atrapalha em nada, pelo contrário, ele dá segurança jurídica. Legal, essa explicação do Pedrinho é uma coisa nova, ninguém tinha esse pensamento de como funcionava essa questão do arbitral, e foi o Carregal que falou, o Pedrinho afirmou também, mas a explicação veio até pelo Carregal nesse momento, bem legal. Falou dos CTs, né, para 2025, que independente de vender o Vasco agora, né, de vender a Vasco SAF agora, independente disso, vai ter um investimento no CT. Falou, aí foi o Amodeu que falou que o orçamento o Vasco manteve
Vasco conseguiu aumentar suas receitas e conseguiu manter o salário de 2024. É uma folha realmente perto de 17 milhões. E o Vasco conseguiu fazer isso sem antecipar nenhum recurso de 2025. Isso é interessante. Então o Vasco está com 2025 com os recursos todos integrais. E ainda vai ter um aumento de receitas. A nova Liga de Futebol, né? Que está vindo aí, o Vasco faz parte da Liga Forte União, acho que é isso, a LFU, que é a Liga de Futebol do Campeonato Brasileiro, que está trazendo patrocínio, mas o Vasco pode ter, não falou isso, mas a gente sabe de notícias que o Vasco pode ter patrocínio, pode chegar em patrocínio de televisão, mesma coisa que o Flamengo vai chegar, porque vai acabar o pay-per-view, não vai ter mais o pay-per-view. O Premier vai acabar, não vai existir essa situação do Premier mais. O Flamengo vai perder cotas do Premier, do pay-per-view, porque não tem como, porque o campeonato agora está dividido em várias empresas que vão transmitir. Enfim, eu também ainda não sei direito, não entendo direito para explicar todo esse processo, mas ele disse que o Vasco vai aumentar muito as receitas em 2025 e vai dar uma enxugada. Aí você fala, pô, vai enxugar a folha, já paga 17 milhões, é um monte de pereba. Peraí, o Fortaleza, foi muito citado o Fortaleza como exemplo, tem uma folha de 8 milhões e tem um time que está na terceira posição. Então o negócio não é só salário, o negócio é pagar bem. O Pedrinho afirma que o Vasco teve muito contrato, muito jogador acima de valor de mercado. E ele tentou emprestar esses jogadores e oferecendo pagar 50%, e os outros times falaram assim, mas esse cara não vale os 50% que eu vou pagar. Pô, ele não citou o nome do jogador, mas a gente sabe que isso aconteceu na Universidade do Chile com o Galdames. O Galdames ganha 500 pau, o Vasco ofereceu pagar 250 mil de salário e a Universidade do Chile completava os 250 mil, e o Universidade do Chile falou, eu não, o Galdames não vale 250 mil, ele não recebe isso aqui no Chile. Nenhum jogador do Chile recebe esse valor aqui para jogar de volante como o Galdames joga. Então, acho que eles queriam pagar no máximo 120 mil, botando em reais. Isso foi a notícia que saiu na época. E aí o Vasco não se interessou em pagar mais do que 50% para tirar a economia, ia ser pequena. O Vasco não se interessou, acho melhor deixar o Galdames e esperar acabar o contrato de dezembro. Então deu a entender que vai dar uma enxugada na folha, casos de Rossi, casos de Galdames, esses caras vão sair mesmo, vão sair. Se recusou a falar dos três, do Coutinho, Alex Teixeira e Souza, que já tinha falado isso na apresentação, acha que o Coutinho vai dar a resposta, disse que o Coutinho está muito triste de estar se machucando, que ele vem se machucando e não era o que ele pensava, não era o que ele queria. Ele está muito chateado com isso, mas ele está treinando, que ele quer dar resposta, que ele está até exagerando um pouco nos treinos, tem que dar uma segurada nele. Disse que vai conversar com o Payet, deixou bem claro isso, que ele quer que o Payet continue, que não tem problema nenhum com o Payet, a relação dele com o Payet é ótima, não tem nada, nenhuma historinha de ele estar forçando barra. Disse que nunca vai fazer um negócio desse, de criar uma situação, de criar algo qualquer para o cara pedir para sair. Foi que não é o feitio dele, que ele procura o jogador, ele foi jogador, ele vai procurar o jogador e vai conversar com o cara, mas ele falou que tem que fazer alguns ajustes, deixou claro que é um salário muito alto, para 37 anos, falou que o rendimento do Payet não pode ser maravilhoso, espetacular em todos os jogos, mas é um jogador de 37 anos e não se pode esperar isso mais dele, deixou bem clara essa história. Então me pareceu um cara que está entendendo o que está acontecendo, tirando a ideia que o Jean Davi é bom jogador, essa que foi a pior parte da entrevista, né? Assim, a bola mais fora, se colocou bem. Então falou da SAF, falou das obras no CT, uma coisa que eu já tinha falado lá no canal Gigante Vascaíno, né? Eu já tinha falado que o CT do Vasco ele não tem a parte molhada, foi confirmado, o Vasco não tem a parte molhada, que é as piscinas, piscina térmica, piscina de hidromassagem, a piscina comum para recuperação de jogador, para fazer exercícios, né? Para fazer exercício na água, que é a hidroginástica. O Vasco não tem, o Vasco faz fora. Né? É muito complicado isso para o departamento 10 para fisioterapia. Então o Vasco já está Carlos Amodeu disse que o Vasco já está com um projeto, com um orçamento, conversando com empresas para construir essa parte molhada no CT, e também o Vasco em 2025 deve unificar do acho que é 14 que ele falou. Perdão se eu estiver errando, mas acho que é sub-14 ao profissional no mesmo CT. Vasco tem um terreno do lado que está murado, mas é do Vasco. Mas vai quebrar o muro, vai abrir o terreno, vai fazer mais campos de futebol e vai integrar a base com o profissional. O problema de integrar a base, você tem que fazer um refeitório, você tem que fazer, porque é diferente, você tem que fazer acomodações, né? Porque a base às vezes treina em horários diferentes, e aí você precisa que o menino chegue cedo, porque na base o garoto tem que chegar cedo para tomar café da manhã, porque às vezes não tem café da manhã na casa dele, cara.
E aí o Vasco dá o café da manhã, né? Provavelmente, não foi falado isso ainda, mas provavelmente o colégio vai mudar para dentro da base, né? Vai ficar horário integral, os treinos do futebol vai ser parte da atividade física do Colégio Vasco da Gama, tem uns projetos desse, enfim, ele não falou isso na entrevista, tá? Isso são coisas que eu estou trazendo na época do projeto da construção de São Januário, que foi perguntado como ia ficar o colégio, ele falou, a ideia do colégio é se integrar no CT, então eu já estou entendendo, se ele vai integrar a base, ele deve colocar o colégio, se não esse ano, para o próximo, se não em 2025, mas para 2026, dentro do CT, o primeiro deve ser um projeto, porque hoje os garotos vão para o colégio, estudam, pegam ônibus, vão lá para Nova Iguaçu treinar, aí voltam, às vezes vão para Nova Iguaçu treinar, entram no ônibus, volta para o Vasco, almoça e vai para o colégio. Cara, é muito complicado a logística disso tudo e é um custo, né, muito alto. Vai estar tentando ajustar essa situação com um CT único, onde base e profissional vão estar integrados, o que é muito bom, porque você tem os garotos, né, treinando, relacionando, assistindo o profissional. Pô, o garoto tá vendo o Coutinho, o garoto tá vendo o Payet. Cara, isso faz diferença na formação do atleta. Isso faz muita diferença na formação do atleta, no sentimento de vascainidade. Cara, isso é importante demais. Bola dentro, gostei dessa parte também da entrevista, achei legal. A venda da SAF, eu já falei. Por último, né, ele falou que a história de porque ele bloqueou as redes sociais. Eu até critiquei ele lá no canal Gigante Vascaíno. Falei, pô, cara, a atitude que você toma, o Vasco toma de 3-0, a atitude do presidente é bloquear a rede social. Pô, mas é aquilo, o cara que não fala tem que vir falar, cara, tem que vir a público e falar. Eu acho que o grande erro do Vasco, do Pedrinho, é a comunicação. Não pode fazer uma entrevista coletiva só hoje, depois de tanto tempo sem fazer a entrevista coletiva. Você tem que falar de 3 em 3 meses, de 2 em 2 meses, todo mês, talvez todo mês, mas enfim, o presidente tem que se colocar as coisas, que aí acaba com os boatos, acaba com as especulações. Hoje ele foi lá e passou a limpo, né? Aí ficou mais de 2 horas de entrevista. Por quê? Muita coisa para falar, muito tempo sem dar entrevista, sem explicar, e aí ele falou que a rede social ele teve que bloquear. Pô, diz que o cara colocou lá um negócio mais ou menos assim, sei lá, o idiota do seu pai, que deve estar no pai do Pedro, ele morreu, né? Era funcionário do Vasco. E aí o idiota do seu pai, que deve, eu não acho uma coisa assim, uma ofensa ao pai, que mora no inferno, que está no inferno, deve estar muito feliz com você, né? Pô, cara, olha o negócio. O outro colocou assim, ó, a torcida do Vasco, pô, essa é brava. A torcida do Vasco tem que se reunir, ir para a porta do CT na próxima quinta-feira e enfiar uma faca no pescoço do presidente. Cara, como é que... Quem é um idiota que escreve um negócio desse em mídia social? Esse vai ser processado. Esse ele deu o nome, falou que é um grupo, né? Eu não entendi quando ele falou grupo, deve ser grupo de pessoas, grupo político. Ele deu o telefone do cara, deu o celular do cara, falou o nome, deu o celular, tá abrindo um processo contra o cara. As pessoas acham que mídia social é terra sem lei. Não é não, hein? Não é mais não. No Brasil tem uma legislação hoje e dá para pegar o cara. As delegacias vão em cima. E o Pedrinho está colocando o jurídico do Vasco, que é bom, em cima desses caras. E aí o Pedrinho pede desculpa, que bloqueou a rede social, mas porque ele falou, pô, você chega à noite cansado, você tá com a cabeça cheia, você acha que eu tô feliz que eu tomei de 3-0? Também não tô contente, não tô feliz, porque eu tô cheio de problema, tô tentando resolver um monte de coisa que tá acontecendo, e aí, pô, eu quero relaxar, vou na rede social e fico olhando esse tipo de comentário. Eu falei, bloqueei, fechei a rede. Ele falou, eu não bloqueei um por um, bloqueei todo mundo, fechei todo mundo. Inclusive o Pedrosa estava lá, ele falou que já conversou com o Pedrosa, que ele bloqueou o Pedrosa, ficou aborrecido. Falou no programa do SBT que era covardia, tal. Parece que já se resolveram lá, estavam bem lá e tal. Enfim, os jornalistas fizeram aquelas perguntas docinhas, né? Nenhuma pergunta, ninguém perguntou para ele sobre a JOL. A JOL, que está hoje no vídeo do Gigante Vascaíno. Se você ainda não viu, vai lá no canal Gigante Vascaíno. O vídeo da manhã de hoje foi sobre essa JOL, que é um absurdo. O Pedrinho não falou, ninguém perguntou sobre isso. Uma matéria que saiu no GE, nem os repórteres da Globo fizeram essa pergunta da JOL, né? Tudo passa assim, bonito, todo mundo passa pano, né? Todo mundo, acho que com medo de ter alguma restrição depois, né? Porque deve ser isso, né? Enfim. Não sei direito o que acontece, mas eu acho que a entrevista foi uma nota 6, 7, ele me pareceu sincero, falou as coisas que ele podia falar realmente. Tem coisa que o cara não pode falar, ele não vai falar com o investidor que ele está conversando, não vai falar, mas tirou esse negócio de que tem várias, que já está adiantado, que o grego vem aí.
Olha, já tem uma notícia até do canal Atenção Vascaína, dado ontem pelo jornalista Flávio Dias, que o tal do Fundo Árabe está de novo na atividade. Eu tinha falado do Fundo Árabe lá acho que em abril desse ano, no canal Gigante Vascaíno. Depois morreu, os caras vieram no Brasil, que já tem um evento na prefeitura, o Eduardo Paes apresentou. O Eduardo Paes está muito próximo do Pedrinho, negócio de potencial construtivo e tal. E aí parece que é o mesmo Fundo Árabe, que está na conversa ainda. Começou, ele afastou depois do problema da série 7 páginas e agora voltou a conversar. Isso é uma notícia do Flávio Dias, o Pedrinho não falou isso. O Pedrinho falou que há vários investidores que estão assinando ainda o NDA e algumas já assinaram o NDA. Falou do potencial construtivo do Vasco, pediu desculpa, porque ele disse que as obras iam começar em dezembro, porque ele tinha um cara que ia comprar 300 mil metros quadrados, acho que o potencial construtivo era quase todo o potencial construtivo já estava vendido, e o cara deu para trás. E aí ele falou, pô, aí vai atrasar o processo. Ele acha que vai começar só ano que vem, não quer dar prazo, São Januário vai funcionar e vai ficar aberto tendo jogos enquanto o estádio tiver, enquanto não tiver o início da obra, mas há uma previsão, ele não disse isso, mas o jornalista colocou e ele não desmentiu, de ser só em meados de 2025, só em junho de 2025, porque ele não conseguiu vender o potencial construtivo. Parece que ele tinha um esquema fechado lá com o cara ia comprar o potencial construtivo do Vasco, e na hora H o cara deu para trás porque apareceu um outro potencial construtivo numa região mais favorável ao investidor e o cara preferiu ir para o outro do que ficar no potencial construtivo do Vasco. Isso acontece. Também falou que a prefeitura está reescrevendo agora o decreto que vai regulamentar a lei, e aí ele acha que para o ano que vem deve sair. Foi isso, a entrevista não foi ruim, não foi péssima, mas muita pergunta docinha, né? Perguntas mesmo que tinham que ser feitas, ninguém fez, né? Porque quando ele fala que o Jean Davi é bom jogador, alguém tinha que dar uma apertada nele. Fala, pô, cara, mas aonde? Tu jogou bola, tá vendo o Jean Davi jogar? Tu acha que o Jean Davi vai jogar um dia? Ele não tem força física, ele não tem. Tu vê os jogadores dos outros times, ninguém tem o Jean Davi, a não ser, acho que é o Grêmio que tem o Soteldo, que é muito melhor do que o Jean Davi. É muito mais jogador do que o Jean Davi. Tanto é que o Soteldo é titular da Venezuela e o Jean Davi não é nem convocado para o Chile. Então, dizer que é jogador de seleção, o Puma Rodrigues também é jogador de seleção, é uma baranga, né? Vai por mim. O futebol sul-americano está muito ruim para o Pedrinho fazer esse tipo de comparação. Eu acho que ele se defendeu ali. Acho que foi a única assim, questão fora da curva. O resto ele respondeu bem, peito aberto. Quando não, o Amodeu me impressionou muito bem, fala muito bem, se coloca muito bem, claro, rápido, conciso. Sem bromação, sem bromation. Olha, bacana. Mas alguém podia ter perguntado para o Pedrinho, né? Senhor presidente, por que o senhor não abre o contrato da 77 partes? Senhor presidente, quem são os donos em contrato da 777 Carioca? Uma empresa que, apesar de levar o nome Carioca, ela foi aberta em Delaware, um paraíso fiscal. Quem são os donos desse cara? É o Luiz Melo? É o Carlos Osório? É o Jorge Salgado? Quem são os donos? Você sabe, Pedrinho? Fala aí pra gente. Esse tipo de pergunta ninguém fez. Só as perguntas docinho, né? O Paiva vai continuar ou vai sair? Né? Como é que vai ser? Você já tem um treinador? Como é que vai ser isso? O que você estima de Barca para o final do ano? Não é para falar nome de jogador, mas nós vamos renovar cerca de 25% a 30% do elenco. O Amodeu falou que vai haver uma renovação no elenco e com isso já tem um novo orçamento e vai dar uma ajustada na folha, que não é possível um Fortaleza que tem 50% da folha está numa colocação muito melhor do que o Vasco. Não culpa do Fortaleza, mas o Vasco contratou mal. Contratou e deixou claro que o Vasco está pagando muito caro a quem não tem mercado para receber o que recebe no Vasco. Foi isso. Essas foram as minhas impressões sobre a coletiva do senhor Pedro Paulo, conhecido como Pedrinho, presidente do Vasco. Bem, para encerrar, pedir para que você não esqueça de deixar o seu like, né? Pedir para que você se inscreva aqui no canal Gigante Demais, né? Aproveita e ative o sininho de notificações, aquela opção todas. Comenta aí o que mais chamou a atenção para você na entrevista do Pedrinho. Se você quiser assistir a entrevista completa, vai lá na Vasco TV, a entrevista está lá na Vasco TV, a entrevista completa, são mais de 2 horas de entrevista. Esses são os pontos que eu destaquei, mas se você achar que tem outro, depois a gente conversa, bate um papo aqui, manda seu comentário, o que você achou disso tudo, e a gente vai falando aqui no canal Gigante Demais. Todo dia à tarde tem um vídeo no canal Gigante Demais, o segundo canal da plataforma Gigante Vascaíno. Não deixa de se inscrever no canal Gigante Demais e não deixa, se você ainda não é inscrito, no canal Gigante Vascaíno, o link está aqui na descrição. E venha participar do nosso grupo de Telegram. Uma baratinha, R$ 9,90, cara. Mas vai ajudar pra caramba o canal e vai fazer com que a gente crie uma amizade, uma intimidade ainda maior e possa conversar, debater, discutir sobre aquilo que a gente mais gosta de falar. Vasco.
É o assunto que eu mais gosto é esse, é o Vasco, tá bom? Gente, fiquem com Deus, um grande abraço, até o vídeo de amanhã à tarde e até o vídeo de amanhã no canal Gigante Vascaíno. Tchau.